Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um bloco acerca do direito sucessório. Lembrando que nós estamos no tópico sucessão em geral. Lembrando também, por demais, que nós já trabalhamos acerca do que das chamadas disposições gerais, uma introdução. Pontuamos acerca da herança e sua administração, 1790 a 1797. E falamos no último bloco, um dos top 5 dos assuntos mais perquiridos aí nos certames, que é justamente acerca da chamada herança jacente e herança vacante. Nesse bloco, mais especificamente, eu quero trabalhar acerca dos chamados legitimados sucessórios. Em outras palavras, o que eu quero saber são aquelas pessoas que têm a possibilidade de receber a herança, a possibilidade de receber então o espólio, né? Em outras palavras, onde que isso se encontra? Isso está talhado, cunhado nos artigos 1798 e vai até o artigo 1803 do nosso Código Civil. Então, 1798 ao 1803. Lembrando que eu quero trabalhar dentro dos legitimados em três partes. Por que três? Por que três? Porque três é mágico, né? Lembrando, obviamente, até mesmo da anatomia, que a gente fala de cabeça, corpo e membros. A primeira parte que eu quero que vocês trabalhem dentro dos legitimados são aquelas pessoas que possuem legitimidade sucessória. Em outras palavras, quem tem a possibilidade de receber herança. É isso que eu quero saber. E aí vem o artigo 1798 e nos elucida. Ele fala que duas pessoas têm essa legitimidade sucessória. Quem? São aquelas pessoas que já estão nascidas ou, por outro lado, já foram concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, os nascidos e os já concebidos no momento da abertura da sucessão. Mais uma vez que daí dá três. Os nascidos e os já concebidos. Dentro disso, eu quero trazer três observações. Por que três observações? Porque é mágico, né? A primeira observação diz respeito ao fato de que no Brasil, animal ainda não tem legitimidade sucessória. Por que você fala ainda não tem legitimidade sucessória? Porque, obviamente, nós observamos que dentro do Brasil há uma crescente aos direitos dirigidos aos animais. Por exemplo, em 2018, nós tivemos uma decisão, né, reconhecendo o quê? Que os animais, eles integram a família, razão pela qual é possível dar o quê? Prestar, no caso, alimentos aos animais e muito mais a possibilidade de guarda desses animais em uma dissolução da sociedade conjugal. Podemos também trabalhar dentro dos animais aqueles chamados direitos de quinta dimensão, que é justamente o direito ao amor. O doutrinador constitucionalista chamado de Flávio Martins, ele trabalha e elucida muito bem isso. Em outras palavras, vemos a cada dia, né, os animais galgando mais espaço, tornando-se, na verdade, não mais uma natureza jurídica de semovente, mas sim animais de espécie de forma senciente. Olha que loucura. Mas, de qualquer forma, ainda que eles estejam cada vez mais galgando direitos, eles ainda não possuem a aptidão de terem a legitimidade sucessória. Essa é a nossa primeira observação. A observação número 2 diz respeito justamente àquelas pessoas que são concebidos, né, mas ainda não nasceram. Então, quero falar dos nascituros. Lembrando que quando a gente fala da personalidade, ou seja, daquelas correntes voltadas à personalidade do nascituro, temos três correntes, né? Uma primeira corrente é a corrente natalista. Corrente natalista fala que nascituro não possui direitos. Nascituro é um mero pedaço da mãe, né? Em outras palavras, nascituro não tem direito nem de personalidade e nem direito patrimonial. Essa é a corrente que podemos pontuar, que acaba sendo a majoritária em razão do artigo 2º do nosso Código Civil. Entretanto, nós temos outras duas correntes, em sentidos mais ou menos antípodos, né? Notem, se uma primeira corrente diz que nascituro não tem direito, a outra dirá que o nascituro sempre tem direito. É a corrente concepcionista. O que fala essa corrente concepcionista? Ela diz que nascituro tem todos os direitos. Direitos tanto de personalidade, como também direitos de natureza patrimonial. E aí a gente pode falar que essa teoria concepcionista acaba ganhando cada vez mais força, né? Um exemplo disso seria justamente a lei dos alimentos gravídicos, que tem natureza patrimonial. E direitos da personalidade a gente nem discute. Por exemplo, quando a gente fala de natimorto, podemos falar que o natimorto tem direito a nome, natimorto tem direito por demais, né, a imagem, natimorto tem direito até a sepultura, não é isso? Olha que interessante, olha que bacana. E a terceira corrente? A terceira corrente é uma corrente intermediária, né? Movimento do pêndulo. Qual que é a corrente intermediária? É a corrente que a gente fala da teoria condicionada, da personalidade condicionada. Em outras palavras, a gente pode falar que o nascituro, ele tem, na verdade, direitos da personalidade, mas não direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, eles ficam condicionados
ao nascimento com vida. Então esses direitos, na verdade, eles só vão subsumir, só vão, na verdade, recair, ele ter de fato, propriamente dito, esse direito, a partir do momento em que ele nasce. É óbvio que quando a gente trabalha nesse ponto, podemos pontuar para vocês que nesse ponto em específico, a grande parte da doutrina, ela entende esse artigo, esse dispositivo, como uma teoria da personalidade condicionada. Bem, enquanto a pessoa não nasce, o que a gente faz? É possível a nomeação de um chamado curador, né? De um administrador desses bens durante esse período. E isso acaba sendo, né, bastante interessante até que a pessoa nasça. Terceira observação. Qual que é a terceira observação? A terceira observação é uma observação que eu gosto muito. Por quê? Porque quando a gente estuda filiação, a gente sempre lembra que dentro de filiação tem aquele, né, enfim, aquele debate que fala assim, filho da minha filha, né? Meu neto é, filho do meu filho é ou não é? Razão pela qual o próprio Código Civil, na luz, né, passada e tudo mais, ele traz algumas hipóteses de presunção de paternidade. Uma dessas hipóteses, que seria aquela que está presente no inciso 3º, né, vai falar justamente da possibilidade de uma reprodução assistida homóloga. O que é reprodução assistida homóloga? Entre o mesmo marido e mulher, né, só que ocorrida pós-mortem, ou seja, o sujeito depois de morto, ele, na verdade, ele cede material genético para que a mulher utilize dele. Quem fez isso, na verdade, foi inclusive na verdade, participante do Big Brother, não lembro qual que foi a edição, que se chamava de Buba, né? Ele congelou, ele criogenizou o seu material genético para que a sua mulher utilizasse isso depois da morte. Sem aquela discussão que isso seria uma paternidade indesejada e tudo mais, o que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, essa pessoa que surge depois, obviamente, da morte, né, do pai, né, enfim, ele tem direito sucessório? Ele tem legitimidade sucessória? Se nós fizermos a leitura pura e simples daquilo que se faz presente, né, dentro do nosso Código Civil, no artigo 1798, vocês falaram assim, não tem direito, porque só possui direito aquelas pessoas que já estão nascidas e aqueles que já estão concebidos. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que a gente tem um enunciado, que é o enunciado 267 da terceira jornada. E esse enunciado 267 da terceira jornada, ele possibilita, sim, que essas pessoas oriundas de uma reprodução assistida homóloga pós-mortem tenham os direitos sucessórios, ainda que não esteja expresso, positivado no nosso ordenamento. Que legal, prof! Que loucura, né? Tô empolgado. E eu também. Bem, dito isso, o que mais que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero começar a falar, além daqueles que têm legitimidade, puxar um segundo tópico para vocês. Qual que seria esse segundo tópico? O segundo tópico que eu quero falar com vocês é justamente acerca da chamada sucessão testamentária. Quem tem legitimidade, então, para estar dentro de um testamento, dentro de uma disposição de última vontade, né? E já, obviamente, me abeberando aqui desse dispositivo, é interessante falar aqui, ó, numa disposição de uma vontade. E não precisa ser, obviamente, um testamento, pode ser um legado, um codicilo, o que seja, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso, né, deixar essa legitimidade sucessória a chamada prole eventual. O que é prole eventual? Prole eventual é justamente aqueles filhos que eu ainda não tenho, mas que, obviamente, eu acredito que estão no porvir. Então eu posso deixar na prole eventual? Posso. Só que nós temos um detalhe, nós temos uma ponderação aqui, né? Qual que é essa ponderação? A ponderação é a seguinte, inclusive isso que eu estou falando está no artigo 1799. Notem, gente, e essa observação. 2 anos após a abertura da sucessão, né? Em outras palavras, se o herdeiro ele acabar não sendo concebido, né? Os bens reservados, eles serão destinados a quem? Eles serão destinados aos chamados herdeiros legítimos. Então, em outras palavras, se eu não tenho filho 2 anos depois de aberta a sucessão, 2 anos, ou seja, aquela prole eventual, aquilo que eu imaginei que eu teria, 2 anos depois, o que acontece? Esses bens que seriam destinados a ele vão, obviamente, para os chamados herdeiros legítimos, né? Salvo, obviamente, se houver uma disposição em contrário daquele que fez o testamento, ou seja, daquele que, obviamente, deixou esses bens. Bem, dito isso, gente, tem mais coisa que eu quero falar para vocês, mas, obviamente, que as nossas aulas estão sendo gravadas em blocos de 10 minutos. Então, no próximo bloco, eu continuo falando daquelas pessoas que têm legitimidade sucessória e vou além. Vou trabalhar também por demais com aqueles que não têm. Deixo desde já para vocês, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.